muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Estamos vendo as epístolas de Pedro. Chegamos à mensagem de número 21, não estranheis o fogo que surge no meio de vós. Leitura da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 19, e capítulo 5, versículos de 1 até 14. As epístolas de Pedro, a sua primeira carta, provavelmente tenha sido escrita na Babilônia. E Pedro foi o primeiro apóstolo usado por Deus, por Jesus Cristo, para ser o seu porta-voz, liderando todos os demais 11 discípulos, 11 apóstolos, e foi usado grandemente por Deus para levantar, para gerar a igreja no dia de Pentecostes. E ali em Jerusalém, muitos judeus creram no Senhor, e ali foi gerada a igreja. E no momento certo, o Senhor também incluiu os gentios que estavam na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, e ali aconteceu o mesmo que aconteceu no dia de Pentecostes, e também os gentios que creram no Senhor Jesus foram admitidos para dentro do corpo de Cristo. Então o Senhor usou Pedro, principalmente com seu principal parceiro, João, e juntamente com os demais apóstolos, eles então fizeram um trabalho excelente no começo da vida da igreja, e uma das coisas marcantes foi, nós estamos sempre usando o livro de Atos capítulo 2, versículo 42, que nos mostra como a igreja avançava, progredia na direção de Deus, na direção do governo de Deus. E ali eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí nós vemos que o Espírito, através do ministério de Pedro, juntamente com os 11, pôde ter liberdade para levantar ali a igreja e promover a primeira vida da igreja primitiva ali em Jerusalém. No entanto, logo depois que ele voltou da casa de Cornélio, tendo introduzidos os gentios que creram no Senhor Jesus, admitidos para dentro do mesmo corpo de Cristo, ele já começou a enfrentar algumas dificuldades entre os que creram em Jerusalém. Isso nós podemos ver até no livro de Atos, capítulo 11. A dificuldade que ele encontrou eram principalmente alguns, aqui são denominados alguns que eram da circuncisão. Aqui no capítulo 11 de Atos, versículos 1, 2, 3. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, e que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então a primeira dificuldade que Pedro enfrentou foi dentro da própria igreja, e ele foi arguido a ele porque ele foi para a casa de incircuncisos, de gentios, e ainda comeu com eles. Pedro então explicou de que Deus é que o havia enviado lá, porque a intenção de Deus é introduzir também os gentios que crerem no Senhor Jesus
para dentro do mesmo corpo. E ouvindo isso, no versículo 18, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. No entanto, esse grupo de pessoas que eram zelosos pela tradição, né, dos seus pais e também pela lei de Moisés, eles queriam adequar a fé em Cristo com a prática da lei. Isso trouxe muitas dificuldades para o ministério de Pedro e por isso ele teve muita dificuldade de avançar ali na região da Judéia. Isso chegou até o capítulo 15, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo, né, já levantado pelo Senhor foi salvo, porque o Senhor queria usar Paulo para alcançar o mundo dos gentios, para o Senhor, para o Evangelho. E na volta da sua primeira viagem com Barnabé, eles enfrentaram dificuldade dos que subiram de Jerusalém até a região da Galácia. E então ali, versículo 1 do capítulo 15 de Atos mostra a dificuldade. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinaram aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Quer dizer, esses judeus que creram no Senhor Jesus, porém eles eram praticantes da lei, eles incrementaram uma exigência a mais para ser salvo. Além de crer em Jesus, precisam ser circuncidados segundo o costume de Moisés. Isso não é bíblico, isso não está no propósito de Deus. Deus deu a lei para o povo, né, de Israel no Antigo Testamento, e que servia de um aio para guardar esse povo até a vinda de Cristo. E quando viesse a fé, seria entregue os que eram guardados na lei, deveriam ser entregues para a fé. Não dá para você conviver as duas coisas, o antigo e o novo. Então, não é bíblico isso. Isso trouxe muita dificuldade para Pedro, tanto aqui no versículo 5 também de Atos 15, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Aí Paulo e Barnabé foram discutir, né, conversar com os apóstolos e também os presbíteros de Jerusalém sobre esse assunto, e no final esse assunto, né, Pedro deu o seu parecer, mas quem teve um parecer ainda mais conclusivo foi Tiago. E esse Tiago não era o apóstolo Tiago, irmão de João. Esse Tiago é irmão na carne de Jesus. Tiago era um homem piedoso, ele era um homem que tinha um caráter conciliador. Então ele tentava conciliar os judeus que creram, que eram, e eles queriam continuar com a prática da lei, e Pedro queria mostrar que não, agora não é mais o tempo da lei, a era da lei já passou, agora é seguir a Cristo, seguir a fé. E com isso, né, teve muitas dificuldades, e Tiago acabou liderando, né, esse povo que não queria deixar a prática da lei. E a partir desse momento, tanto é que Tiago, nessa reunião com Paulo e Barnabé, deu o parecer final, e a partir desse momento você não vê mais registro, né, da atuação de Pedro como apóstolo, né, cuidando das igrejas. Logo em seguida, você vê, né, Pedro, mais apóstolo Paulo, sendo usado por Deus para
levantar mais igrejas em toda aquela região, não só da Ásia, mas também da Macedônia, Acaia e assim por diante. Tanto é que na sua terceira viagem, Paulo volta para Jerusalém. Ali ele não encontra mais os apóstolos, né? Ele chega em Jerusalém e encontra apenas os presbíteros de Jerusalém. Isso está no capítulo 21, versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. É muito interessante que aqui você vê que não há menção de nenhum apóstolo e não há menção do apóstolo Pedro. Estava só os presbíteros da igreja em Jerusalém, sob a liderança de Tiago. Aí no versículo 11, e tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Paulo, discursou sobre o que o Senhor fez, deu testemunho do que o Senhor fez por intermédio dele. Versículo 20, ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram, bem vês, irmãos, quantas dezenas e milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Então, veja esse problema que era apenas um esboço de problema, mas aqui no capítulo 21 já tomou corpo. A igreja em Jerusalém toda, os que creram no Senhor Jesus, eram zelosos da lei. Assim, irmãos, o Novo Testamento, a era da fé, não teria futuro para se desenvolver ali. Então, irmãos, você vê que o apóstolo Pedro, ele praticamente perdeu a sua função, o seu ministério, o seu apostolado ali em Jerusalém. Por isso que nós não vemos mais o registro dos seus atos, e foi aparecer agora para nós somente ali na primeira carta de Pedro. Então, qual é a função de Pedro numa hora dessa? Ele passou a cuidar dos judeus que creram no Senhor Jesus, que estavam espalhados pelo mundo, dos gentios, pelas nações, e ele apacentava como rebanho, como presbítero, como ele mesmo diz, apacentava esses que estavam dispersos. Portanto, irmãos, você vê a característica da primeira carta de Pedro, e também você vai ver na segunda carta de Pedro, não são características que temos nas epístolas de Paulo. Nas epístolas de Paulo nós vemos um apóstolo, um ministro de Deus, um profeta de Deus em plena atividade, levantando igrejas, consolando as igrejas, encorajando a igreja, dando a palavra profética, e as coisas acontecendo, promovendo igrejas, e promovendo a obra do Senhor, o avanço da obra do Senhor. Então, nas epístolas de Paulo, você consegue acompanhar e ver o progresso da obra do Senhor acontecendo. Agora, nas epístolas de Pedro, você vê Pedro tentando apacentar, pastorear os irmãos que estavam dispersos. Então, você não vê tanto o progresso, levantar igrejas, consolar a igreja, encorajar igrejas, avançar com a obra. Então, você não tem essa característica na sua carta. Eu espero que vocês entendam o que eu estou falando, porque essa é outra natureza. No entanto, irmãos, o apóstolo Pedro é muito claro também quanto à economia de Deus. Ele não quis participar da obra dos judaizantes em Jerusalém, justamente porque ele tinha clareza sobre a fé, sobre o plano de Deus no Novo Testamento. Ele não quis participar daquilo, mas ele estava cuidando daqueles que estavam dispersos, porque ele foi chamado como apóstolo dos judeus, e Paulo era o apóstolo aos gentios. No entanto,
nós vimos a sua clareza logo no capítulo, né, eu já falei isso, né, logo no capítulo 1 da sua primeira carta, e dizendo que a esperança, né, a esperança dele estava na regeneração, quer dizer, o novo nascimento. Ele não confiava nas obras da lei, ele confiava na fé, né? Então ele viu que ele era um homem natural antes do Senhor chamar, antes do Senhor morrer, ressuscitar e fazer a obra de transformação nele, né? Ele deu muitas cabeçadas como homem natural e finalmente ele percebeu que a sua esperança estaria no novo nascimento. Por isso que logo no começo, no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 3, ele já começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, você vê, ele não confia no seu homem natural, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. O que regenerou? Nos fez nascer de novo, nos regenerou para uma viva esperança, e mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele tinha clareza total sobre o plano de Deus, né, do Novo Testamento. Aqui ele não menciona a prática da lei, não menciona, né, a prática da circuncisão, não. Ele tinha clareza do que Cristo veio a fazer e a partir de então, né, lhe encheu de uma viva esperança para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Olha só a clareza de Pedro. Ele tinha clareza de que no dia em que nós recebemos a nova vida, a vida de Deus, através do novo nascimento, da regeneração, quando cremos em Jesus, ali se inicia apenas a nossa salvação. Quando nós cremos no Senhor Jesus, o nosso espírito foi regenerado. Por isso que lá em João capítulo 3, Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne continua sendo carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, a primeira salvação, a salvação inicial que Deus nos deu foi a salvação do nosso espírito. Vocês têm essa clareza? Quando nós cremos no Senhor Jesus, nosso espírito foi salvo. No entanto, a salvação do espírito tem que ter uma história também na nossa alma, porque a semente de Deus, a semente, lá em Mateus 13, aquela semente que o semeador saiu a semear, aquela semente é a semente do reino, e a semente do reino precisa da terra, precisa do solo para fecundar, para brotar e para crescer. E essa semente do reino precisa da boa terra. E que é a terra para Deus? A terra é o coração do homem. E o coração não é só o espírito humano. O coração é uma parte do espírito, que é a consciência, que tem conexão com a nossa alma, né? Com todas as três partes da alma, que é a mente, emoção e vontade, né? Então, quando o nosso espírito foi regenerado, quando o nosso espírito ganhou a salvação, porque a semente entrou no nosso espírito, só que essa semente tem que ter contato com nossa alma. Sem um contato com a nossa alma, nossa mente fica infrutífera, não é isso? Quando você creu no Senhor Jesus, sua mente, né, aceitou o Senhor, ou não? A sua mente aceitou, né, sua mente foi renovada, a sua emoção foi, né, a palavra mexeu com a sua emoção, e você, naquele dia, você creu, você gostou da palavra do Evangelho, e a sua vontade, né, deliberou, quer dizer, tomou uma decisão: eu creio no Senhor Jesus.
Então, a sua alma, apesar da sua salvação do Espírito, né, ser a salvação do Espírito, mas a sua alma teve participação. Tá certo? Então, teve a participação da sua alma, porque passou pela sua mente, emoção e vontade, e você decidiu crer no Senhor Jesus. No entanto, essa semente que caiu no Espírito e entrou na alma, essa semente quer enraizar na alma, lançar raiz na alma, irmãos, precisa transformar a nossa alma. O nosso espírito, quando foi salvo, pronto, está totalmente salvo. Mas nossa alma ainda guarda os elementos do velho homem, os elementos da velha criação. Por isso, irmãos, nós cristãos, às vezes não entendemos, porque de um lado somos cristãos maravilhosos, somos santificados pelo Espírito, e de repente, às vezes, nós vemos no nosso comportamento alguma coisa estranha. Nós ainda continuamos com aquela, às vezes, com aquela vida de antes, né? Então, irmãos, isso quer dizer o quê? A salvação de Deus começa pelo Espírito e começa a entrar na alma, e Ele quer transformar a nossa alma. Ele quer ganhar a nossa alma. Irmãos, quando Ele ganhar a nossa alma, Ele ganhou o nosso ser completo. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus voltar, os nossos corpos serão transfigurados, iguais ao dele. Então, o problema todo, irmãos, é a nossa alma. Durante toda a nossa permanência na terra, irmãos, nós estamos trabalhando para que essa alma, minha alma, sua alma, seja transformada. Tá claro? Por isso que em Pedro tinha essa clareza, por isso que ele fala no versículo 6, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos, para transformar nossa alma, às vezes exige provações. Aí já não é mais tão fácil assim, né? Porque nós ainda temos a nossa vontade forte, nós ainda temos nossos pensamentos, como quando nós éramos gentios, nossos pensamentos cheios de vaidade, né? Pensamos nas coisas que não tem nada a ver com Deus, e nossa emoção ainda é aquela emoção frágil, a emoção que ama as coisas do mundo, né? Então, pouco a pouco, o Senhor precisa nos transformar, e essa transformação é como se refina o ouro. Por isso ele diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, durante o tempo que estamos aqui na terra, depois da nossa conversão, irmão, Deus está transformando ou salvando a minha alma. Em outras palavras, Ele está... porque alguns que vêm para nossas reuniões estranham, por que os nossos adolescentes estão aqui na frente fazendo imersão na palavra? Por que eles estão fazendo gritos de guerra? Por que eles amam tanto a palavra, tanto é que eles sentam aqui na frente, querem anotar toda a mensagem, depois eles fazem transcrição, né? Eles vivem todo o tempo ouvindo a palavra. Irmãos, é a palavra que vai trazer elementos de Deus para nós. Né? Porque a vida de Deus, a natureza de Deus está na palavra. Encurtando nossa história, não tenho tempo de explicar muito sobre isso. 1 João capítulo 1, versículo 1 a 3, como diz? O que nós temos visto, ouvido, né? Nossos olhos contemplaram, nossas mãos apalparam, né? Que é com respeito a quê? Com respeito à palavra da vida. A palavra da vida, irmãos, a vida está na palavra. Deus quer transformar nossa alma, mas se não houver a palavra, não há vida, não há suprimento da vida de Deus para nos transformar. Nós continuaríamos aquele velho homem de antes, mas nós somos da palavra da vida. E o versículo 2, João explica, essa palavra da vida é o próprio Senhor Jesus. Essa palavra da vida é a própria vida eterna. Essa palavra da vida, é a própria vida que nós
nós contemplamos, nós vimos, né? Nossas mãos apalparam, nós somos testemunhas. E no versículo 3, aí ele fala, né? Ora, né? Se vocês receberam a palavra que nós vos anunciamos, vocês então agora mantêm comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Quando você creu, você recebeu a palavra da vida, você teve contato com a própria vida eterna, você teve contato com Cristo, teve contato com Deus, você recebeu essa vida através da palavra, e essa palavra anunciada que você recebeu introduz você na comunhão do corpo. Você foi introduzido como um membro do corpo de Cristo. E no corpo existe uma circulação de vida. Essa circulação de vida, irmãos, é semelhante a esse meu corpo físico. Quem é que mantém, irmãos, o meu corpo vivo e todas as partes supridas, tanto de nutrição, né, como de oxigênio, que mantém vivo, né, o meu corpo? Quem é que faz esse trabalho? É a circulação sanguínea. É a corrente sanguínea que corre, né, entre meus. Por que a corrente sanguínea tem que permear todas as células do meu corpo? Porque a corrente sanguínea é responsável. Eu estou na frente de algumas doutoras aqui, médicas, né? Eu espero que não esteja falando besteira, vocês, né, me corrigem depois, né? Então, a corrente sanguínea é responsável para levar os nutrientes que principalmente retiram ali do intestino, certo? Onde é assimilado, o alimento é assimilado e é distribuído através da corrente sanguínea para todas as células do corpo. Irmãos, essa é a circulação da vida. E também a corrente sanguínea passa pelos pulmões, dos pulmões recebem oxigênio que respiramos, né? E ali faz a troca, o gás carbônico é expelido e oxigênio é recebido e também levado pela corrente sanguínea para todas as células do corpo. E também essa corrente sanguínea é responsável para retirar, né, as toxinas, retirar o resíduo, né, para jogar fora, também é feito pela corrente sanguínea. Por isso, irmãos, a palavra da vida faz esse trabalho entre nós. É por isso que nossos adolescentes estão aqui fazendo imersão, tá? E de repente você vê, nosso adolescente tem características de Deus. No sábado, né? Sábado nós tivemos aqui uns testemunhos dos adolescentes. E de repente nós percebemos, nossos adolescentes, depois de tanto inculcar a palavra, fazer imersão na palavra, irmão, nada passa em vão, não. Isso não é uma coisa teatral, não. Alguma coisa de muito real está acontecendo neles. Você percebe que eles estão com as mesmas características. Eu olhando para eles são muito focados. Quando a palavra de Deus fala em a vontade de Deus, né, é nos encabeçar, e agora nossa tarefa é, através da adolescente, fazer multiplicação, fazer o vem e ver, né? E eles são focados, eles são determinados. Não, eles falam, não, nós precisamos nos multiplicar, e eles cuidam uns dos outros, né? Esses que têm 12, 13 anos, 11, 12 anos, chamam a si mesmo de idosos. Fala, nós somos idosos, temos que cuidar dos mais jovens, né? Achei muito interessante isso. Irmãos, quem que deu essa característica para eles? É a vida de Deus, tá? Passando essas características para eles. E eles estão, precisam cuidar dos mais novos. Então, apacentar, cuidar dos mais novos. Quem que falou para eles isso? Irmãos, é a palavra que circula entre nós, está passando o DNA de Deus para eles, e passando a vida de Deus para eles, passando a natureza de Deus para eles. Irmãos,
não é ficção científica, não, isso é verdade, é a realidade que está acontecendo no nosso meio. Por isso, irmão, todos nós precisamos dessa palavra. Essa palavra precisa circular entre nós, por isso nós precisamos viver a vida da igreja, precisamos viver a vida do corpo, precisamos fazer tudo isso que estou falando, fazendo juntos, servindo juntos, pregando o evangelho na rua juntos, né? Tudo isso faz essa circulação da vida e aplicação da palavra. Não é só ouvir a palavra, precisa aplicar, precisa praticar, né? Então, graças ao Senhor, isso está... O que está acontecendo? Está transformando a nossa alma. Você acredita nisso? E só que, ao mesmo tempo, Deus proporciona circunstâncias exteriores como provações, para que a transformação seja algo mais concreta, mais real. Por isso, irmãos, um minério de ouro precisa passar por altíssimas temperaturas. Para quê? Para que o ouro, que é ouro mesmo, decante. E as impurezas, por serem mais leves, sobem. Então, o ourive pode retirar as impurezas. Irmãos, é isso que Deus está fazendo entre nós. Às vezes a gente ainda se engana, pensando que é nossa espiritualidade, mas na verdade Deus manda provações para realmente verificar o que tem no nosso coração. Não é isso? O que fala lá em Deuteronômio? É Deuteronômio 8 que fala, né? Eu te deixei passar por fome. Como é que é? Vamos lá. Deus quer saber o que realmente está no nosso coração, tá? Então, Deuteronômio 8, como fala? Ó Senhor Jesus, Deus, misericórdia, eu não entrei na mensagem ainda. Versículo 2: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Irmãos, esses 40 anos são para provar o povo de Israel. E hoje, irmão, Deus está provando o nosso coração, tá? Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Irmão, só mesmo às vezes com altas temperaturas, com provações difíceis, é que realmente Deus consegue descobrir. Na verdade, Deus já sabe. Deus precisa nos fazer convencer, né? Mostrar o que está no nosso coração. Às vezes é um coração impuro, às vezes é um coração, não é isso? Não é a pureza da fé. Então o Senhor precisa, né, fazer saber o que estava no nosso coração, se guardarias ou não, né, os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná que não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Por isso, irmãos, a provação tem essas dupla função. Primeira função é para nos mostrar o que tem no nosso coração. Nem tudo é puro, não é isso? Então, o Senhor precisa revelar impurezas. Ele precisa retirar de nós essas impurezas. Mas, por outro lado, também nos mostra, irmãos, não tem outro caminho, né? Não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso poder que nós vamos viver uma vida, né, maravilhosa para Deus aqui na terra. Irmãos, nós dependemos totalmente da palavra de Deus. É isso que a igreja ultimamente, irmão, nesses últimos anos, nós realmente descobrimos esse caminho. Irmãos, graças a Deus, não é pela nossa capacidade. Não, né? Eu sou conhecedor da Bíblia, eu sei falar como mestre, eu sou eloquente, eu sou preparado em teologia. Irmãos, não é por aí. O que Deus quer fazer, irmãos, é pela sua palavra, que sai da sua boca e circula na igreja, né, entre nós, através da imersão, inculcando a palavra, e essa palavra faz o seu trabalho. Essa palavra transforma o nosso ser, e essa palavra executa a obra de Deus. E essa palavra também mantém-nos saudáveis. É para isso. Por isso, irmãos, a transformação nossa não é uma mudança de comportamento meramente,
mas uma transformação metabólica. Assim como o meu corpo, aquilo que eu comi de manhã, dali a pouco, está fazendo parte constituinte do meu ser, né? Do meu físico, né? Então, irmãos, essa é a transformação metabólica. Elimina, né, todos os resíduos e recebe nutrientes e oxigênio novo, e assim meu corpo é constituído, renovado. É isso que Deus está fazendo para a transformação da nossa alma. Aí então chega, olha aqui no versículo 8: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Irmão, nós não enxergamos, nós nunca vimos o Senhor Jesus. Você já viu o Senhor Jesus fisicamente? Eu nunca vi, né? Mas, irmãos, é como se eu estivesse vendo, né? Eu nunca vi ele, mas minha alegria se enche de alegria. Toda vez que você fala, né, nós falamos do Senhor Jesus, estamos em comunhão com o Senhor Jesus, é como se nós estivéssemos vendo, né? E cheio de alegria, e essa alegria é diferente da alegria do mundo. Não é a alegria de ganhar na loteria, mas uma alegria indizível, cheia de glória. E no fim das contas, o versículo 9 é importante, poucos cristãos entendem esse versículo, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aqui não está se referindo à salvação eterna. Quando você creu no Senhor Jesus, você já recebeu a vida eterna, você já ganhou a salvação eterna, mas a sua alma precisa ser salva através da transformação pela palavra, pela vida. Então, o fim da nossa fé, nós temos que continuar vivendo pela fé. Irmão, não é pela lei, é pela fé. Continuar vivendo pela fé na palavra de Deus, nós vamos obter o fim da nossa fé, que é a salvação na nossa alma, que é a salvação a ser revelada no último tempo. Tá bom? Então essa é a preocupação de Pedro. Ele vai falar para nós, irmãos, nós vamos sofrer, né? Nós temos um conceito de que se alguém está sofrendo porque é castigo de Deus. Aquela irmã está passando por tanta situação difícil, ela deve ter feito alguma coisa contra Deus, né? Então esse é o nosso conceito. Na verdade, esse conceito veio do conceito desde o dilúvio, né? Depois do dilúvio, o povo passou a ter medo de Deus. Puxa vida, se fizer qualquer coisa errada, Deus vai mandar outro dilúvio para exterminar o homem, né? Então, irmãos, esse é o conceito. Tanto é que isso deu oportunidade para o surgimento do Nimrod. Nimrod pregou ali: não precisa temer a Deus, confia no homem, confia em mim, né? Nós vamos declarar a independência de Deus, não precisamos mais de Deus, o homem sabe cuidar de si mesmo. Aí surgiu a idolatria, surgiu, né, o governo humano. Eu não tenho tempo para dizer sobre isso, mas, irmãos, isso mostra o quanto, né, o homem tem medo de castigos divinos, né? Por exemplo, na cultura grega, por que eles têm tantos, na mitologia grega, por que eles têm tantos deuses? E por que tem tantos templos dedicados a esses deuses? O Deus da agricultura, Deus da medicina, o Zeus, né? Construir templo para Zeus, construir templo para Júpiter, né? Por que ter tanto templo? Por que sacrifica-se, né, para esses deuses nos seus templos? Para quê? Com medo do castigo deles. Por exemplo, aquele que é agricultor tem que oferecer sacrifício para Deus da agricultura, para que a sua plantação não venha a ser prejudicada por excesso de chuva ou seca, inundação, né? Então ele tem que sacrificar. Se veio uma inundação, acabou com a sua safra, é porque o Deus agricultor está bravo com ele. Então ele tem que agradar o Deus da agricultura, oferecendo sacrifício. Então esse conceito de se tem alguma coisa acontecendo de errado na nossa vida, é o castigo de Deus. Sabe, esse conceito é errado. É por onde nós vamos entrar agora no versículo, agora chegamos no capítulo 4, tá? Versículo 12. Versículo 12. Eu fiz esse retrospecto todo para vocês entenderem a natureza dos escritos de Pedro.
É diferente na natureza do escrito de Paulo, tá? No escrito de Paulo, você vê Paulo, né, avançando, a obra avançando, ele cuidando das igrejas, a palavra suprida, a execução da obra é feita, tal. Mas Pedro, ele interrompeu o seu ministério ali em Jerusalém. Ele não pôde mais ser levado adiante. O seu ministério hoje, ali, né, quando ele escreveu essa carta, era para apacentar, pastorear, né, os estrangeiros, o povo de Israel, os judeus crentes no meio das nações, que vivem nas nações. Então, essa é a característica diferente, né, dos seus escritos, e ele está, né, tentando esclarecer, suprir, ministrar a palavra, ministrar a vida para esses, tá? Então, estamos seguindo. Eu não invento nada para falar, eu apenas sigo o texto e busco o que o Senhor quer falar conosco. O Senhor vai revelando um ponto aqui, vai revelando outro ponto, e o resto, irmãos, é o Senhor quem faz. A obra de Deus não sou eu que faço, né? É Deus falando conosco, a obra de Deus vai acontecer. Então eu procuro ser fiel, apenas relatar aquilo para vocês, né, seguindo o texto e falando com vocês aquilo que Deus quer revelar, tá? Então depois você vê que o resultado é a obra de Deus acontecendo, indo para frente. Então, versículo 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Puxa vida, eu estou tão bem, por que eu amo o Senhor, eu sirvo o Senhor, né? Tudo de ruim acontece comigo. E aquela pessoa que não serve o Senhor, não ama o Senhor, faz tudo errado na vida e tal, e ele está indo bem, né? Nós não temos muitas vezes esse tipo de questionamento. Não, então Pedro está nos ajudando. Amados, não estranheis o fogo ardente que pode surgir no meio de vós, tá? Não vai apontando o dedo um para o outro, opa, você fez alguma coisa errada. Vocês lembram da história de Jó? Quando Jó passou por toda aquela situação lamentável, os seus 3 amigos só apontaram o dedo para ele, né? Você certamente fez alguma coisa errada para receber esse castigo de Deus, né? Não que ele tenha feito alguma coisa errada, é que ele tinha algo errado dentro dele. O que é esse algo errado dentro dele? É justamente a natureza da vida da alma, que precisa de transformação. É o nosso ego, né? O problema é que Deus queria atingir o ego de Jó, para que Jó pudesse reconhecer que ele precisa de transformação da alma, tá? Então, quem não quer ter mais clareza sobre isso, acho que nós temos um livro sobre Jó, né? Como é que chama? Não mais eu, mas Cristo, né? Tem um livro de Jó. E também, né, sobre o lado bom da alma, nós temos um livro muito bom que chama Os Perigos do Lado Bom da Alma, não é isso? Os Perigos do Lado Bom da Alma. Geralmente, quando os pastores recebem esse livro, né, já vários falaram comigo, né, eu não sabia que eu tenho algum problema com o meu lado bom da alma. Tá? Leia esse livro, vocês vão ver que Deus quer salvar Jó desse lado bom da alma dele, né? Bom, então vamos lá. Versículo 2, versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Irmãos, quando Deus, essa palavra fogo ardente, ele em grego é purosis, que significa combustão de uma fornalha para refinar ouro ou prata. Quer dizer, esse fogo ardente aqui é fogo em altíssima temperatura. Eu não sei se alguém aqui já trabalhou em fornos industriais, né? A Volta Redonda. Quem aqui já trabalhou na Volta Redonda? Eles sabem o que é essa fornalha, né? É de altíssima temperatura. Você não pode, não. Você enfia a mão lá dentro, desaparece a sua mão, né?
tão alta temperatura. Então Pedro estava se referindo a essa fornalha, a esse fogo ardente, né, que visa refinar ou ouro ou prata, tá bom? Podemos dar uma olhada rápida em Provérbios 27, 21. Provérbios 27, 21. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Todo homem natural gosta de aplausos, todo homem natural gosta de louvores, gosta de elogios. Ninguém quer ouvir críticas, não é isso? Mas muitas vezes esses louvores, elogios é que provam o coração nosso, para ver o que realmente há aqui dentro, tá? Salmo 66, 10. Senhor Jesus. 66, 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Por isso, irmãos, esse fogo dessa fornalha é para provar ouro e prata, para refinar ouro, para refinar prata, para realmente Deus tirar todas as impurezas que muitas vezes confundem, né, com as coisas espirituais. O Senhor quer nos limpar dessas coisas, tá? Então, agradeça a Deus por essa situação, né? Então, Deus, Deuteronômio 8:2, eu já li para vocês. Deus então provou assim o povo de Israel no deserto por 40 anos. E em uma fornalha de altíssima temperatura, irmãos, o metal é derretido, eu já falei sobre isso, e a impureza sobe à superfície, porque esses metais, ouro, principalmente ouro, é um metal pesado. Então, o metal, por ser mais denso, ele decanta, e as impurezas são mais leves, sobem à superfície, e o Senhor, né, o ourive consegue tirar as impurezas. Assim também, irmãos, as impurezas do nosso coração são evidenciadas nas provações, e se você tratar com elas, Deus consegue retirar de você. Assim que acontece a nossa transformação. Por isso, irmão, Deus, Ele cuida de nós, assim, né, porque Ele nos ama. Hebreus capítulo 12, dê uma olhada. Hebreus capítulo 12, versículo 5. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Irmãos, a reprovação, em algumas situações, né, nós fazemos alguma coisa e o Senhor nos reprova. Irmão, reprovação é bom. E reprovação mostra, irmão, que Deus cuida de nós, como o pai cuida do filho, não é isso? Se Deus não pouco ligasse para nós o que nós fizemos, né? Aí que deve se preocupar. Irmão, quando Deus nos reprova, irmãos, na verdade é para nos aprovar na próxima vez, tá? Então, quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Vocês então não seriam filhos legítimos, mas nós somos filhos de Deus, sim. Além disso, tínhamos nos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Quer dizer, alguns pais têm sabedoria em disciplina, outros não tinham, né? E cada um faz o que melhor lhe parece, né? Eu sei de pais ali
aqui, né, no Nordeste do Brasil, que o pai, para disciplinar o filho, atira a cadeira no filho, né? Então, mas espero que hoje ninguém faça isso, tá? E aqui, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Irmãos, esse é o objetivo de Deus nos disciplinar, é para nós participarmos da sua santidade. Irmão, toda vez que a gente acha que a gente pode viver uma vida santa para Deus, podemos fazer segundo a nossa capacidade, né, servir a Deus, irmão, Deus sempre nos reprova. E para quê? Para nós dependemos totalmente da sua vida, do poder da sua vida que está na palavra, porque Deus quer que a gente participe da sua santidade, né, do seu poder e não do nosso, tá? Versículo 11, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Ninguém gosta de passar por isso, não é isso? Ao depois que tem sido por ela exercitados, fruto da justiça. Irmãos, sempre que a gente, quando é disciplinado, quando a gente é reprovado, não é momento de alegria, mas depois a gente vai ver que isso vai produzir frutos de justiça. Temos que agradecer a Deus, irmão, por tudo que Deus está fazendo. Por isso, vamos continuar, versículos 14 e 15. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Irmãos, nós, né, devemos nos alegrar, ó Senhor Jesus. Deixa eu me ver aqui, ó. Nós devemos, se nós somos insultados ou maltratados, né, em nome de Cristo, nós devemos nos alegrar. Se nós sofremos porque nós somos pecadores, cometemos erros, né, pecados, claro, esse sofrimento é devido, mas, né, você vê que sofrer em nome de Cristo é uma coisa boa. Os nossos comportores, irmãos, estão nas ruas pregando o Evangelho. Irmãos, eles amam a palavra do Senhor, amam o Senhor. E você pensa que é fácil estar nas ruas e pregar o Evangelho? Você precisa estar preparado para sofrimento, né? Porque vocês têm que se preparar para ouvir não. E nenhum homem gosta de ouvir não, né? Eu posso orar por você? Não, não tenho tempo. Posso orar por você, né? Não, agora não. Quer dizer, então ninguém gosta de ouvir não. E às vezes as pessoas, né, olham com desdém, olham com desprezo e tal. Irmão, não é fácil, né, pregar o Evangelho. Tanto é que, irmãos, vocês sabem que quando a gente não tem essa prática de pregar o Evangelho constantemente, irmãos, é tão difícil pregar o Evangelho, né? Eu digo isso desde minha juventude, né? Sempre querendo pregar o Evangelho, às vezes é tão difícil. Irmãos, de vez em quando a igreja fala, não, vamos uma vez por ano, pelo menos, sair para pregar o Evangelho. Meu Deus do céu, aquele dia dá um frio na barriga, né? E você dá uma dor na barriga, né? E você, né, você sai, porque estamos todos enferrujados. Nós não enfrentamos isso dia a dia. Então, graças ao Senhor, irmão, de uns anos para cá, o Senhor nos alertou, peraí, o Senhor não nos chamou para ficarmos entre quatro paredes.
O Senhor nos chamou para ter esse espírito de pregação do Evangelho, como Jesus teve, eu gosto de usar Mateus capítulo 9, né? Ele veio aqui na terra e ele ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o Evangelho do reino. É isso que está escrito em Mateus 9. Ele veio aqui na terra para pregar o Evangelho do reino. O que é o Evangelho do reino? Esse Evangelho visa Cristo ser o cabeça das nossas vidas. Cristo quer governar a nossa vida, a vida dos homens. Então, quando pregamos esse Evangelho, essa palavra precisa causar um efeito na pessoa, essa pessoa precisa perceber que a partir de então, não é apenas para ser um bom cristão, essa pessoa precisa aprender a ser governado por Cristo. E como ser governado por Cristo na prática? É pela palavra. Então tem que seguir de perto a palavra, praticar a palavra, não é isso? Então, irmãos, graças ao Senhor, desde então, nós temos, nós saímos para as ruas pregar o Evangelho, e principalmente nós estamos aperfeiçoando. Por isso que os irmãos vieram aqui perguntar quem quer fazer o SEAP, quem quer se aperfeiçoar no SEAP, irmãos, porque o Senhor precisa de trabalhadores nas ruas. Talvez você não tenha tempo, você trabalha o dia inteiro, tal, mas o Senhor precisa de um batalhão, precisa de um exército nas ruas pregando o Evangelho. Porque se só dependesse de todos nós que trabalhamos, ocupado o dia todo com a vida secular, irmão, não tem quem está na rua pregando o Evangelho. Graças ao Senhor, a partir de então, irmão, nós estamos encorajando muitos jovens a fazerem o SEAP, serem aperfeiçoados, e eles já vão formando equipes de colportores, e logo depois eles já estão atuando nas ruas. Irmãos, essa é a vida deles durante todos os dias, essa é a vida deles. Então eles, irmãos, pelo poder da palavra, pelo poder de Deus, irmãos, eles muitas vezes sofrem nas ruas. Mas esse sofrimento eles nem levam em conta, não é isso? Né, Alex? Vocês não levam mais em conta, né? Então, graças ao Senhor, não tem mais o frio na barriga, não precisa, não tem dor de barriga, mas a dependência continua sendo total. Porque não é pelo método humano que nós conseguimos salvar as pessoas, é o poder da palavra, é o poder de Deus, né? Então, irmãos, graças ao Senhor, nós temos hoje pessoas que sofrem por causa do reino de Deus, pela justiça de Deus, mas por outro lado, irmão, tantos frutos vêm, o Senhor ganha tantas pessoas agradecem aos nossos trabalhadores, porque não poucas pessoas já queriam desistir até da própria vida, quando a palavra chegou na hora certa. Muitas outras pessoas já não sabiam mais, não sabiam que rumo tomar, que caminho tomar, e muitas outras pessoas estavam procurando a igreja para reunir, Outras pessoas dizem, eu queria ser um missionário que nem você. Irmão, tem tudo isso. Nós vamos encontrando cada vez mais trabalhadores para pregar o Evangelho do reino. Por isso, irmãos, quando nós somos injuriados em nome de Cristo, nós somos bem-aventurados. Os próprios apóstolos, quando eu falei de Pedro, Pedro e João, eles foram advertidos. Dá uma olhada em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 27. Trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio. Trouxeram-nos quem? Trouxeram os apóstolos, Os apóstolos. Trouxeram-nos e apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente, vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre vós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes,
pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que nos outorgou aos que lhe obedecem. Já que somos testemunhas, não podemos ficar calados. Nós temos que pregar, né? Essa foi a ordem de Deus. Então, né, nós somos esses, que somos guiados por Deus, guiados pela ordem de Deus, pela palavra de Deus, né? Então, eles, no versículo 40 a 41, eles então foram açoitados. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem mais em nome de Jesus, né, aí os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Irmãos, aí em todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, que mandaram eles não pregarem, né? Então, irmãos, é glorioso sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Então, graças ao Senhor, né? O Espírito da glória, aqui diz, né? Onde está? Espírito da glória, ó, e sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O que quer dizer isso? Porque no meio dos sofrimentos, no meio da injúria em nome do Senhor Jesus, Pedro fala de que repousa sobre vós o Espírito da glória e de Deus. O que significa isso? Eu não consegui entender por que ele fala do Espírito da glória, né? Agora, irmãos, em Romanos capítulo 1, versículo 4, dá uma olhada. Romanos 1, versículo 4. Ali diz assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você não vê muita conexão disso com aquilo que estou perguntando, do sofrimento e o Espírito da glória. Vocês sabiam que Jesus foi designado Filho de Deus com poder? Quando? Quem sabe? Quando que Jesus foi designado Filho de Deus com poder? Na sua ressurreição. E a sua ressurreição aconteceu depois da morte. E a morte é o cume, né? É o máximo do seu sofrimento, né? Cristo Jesus sofreu e obedeceu a Deus para morrer na cruz. A pior morte, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus então, ao terceiro dia, o ressuscitou. E na ressurreição ele foi designado Filho de Deus, porque em Atos 13, 33 e também em Salmo 2, ali diz: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Hoje quando? No dia da ressurreição. No dia da ressurreição, ele foi designado Filho de Deus. E quando ele foi designado Filho de Deus, ele foi ressuscitado, na verdade, irmão, ele foi glorificado pelo Pai. Vocês estão entendendo? Aí você vai entender por que Pedro fala do Espírito da glória. Se você sofre fazendo a vontade do Pai, obedecendo ao Pai, como Cristo sofreu, foi até a morte, então próprio Deus glorifica a Cristo. Então, se você está sofrendo por Deus, em nome de Jesus, sabe, o Espírito da glória também vai repousar sobre você. Deus vai te glorificar. Acredita nisso ou não? Amém. Por isso, irmãos, vamos lá. Então, irmãos, claro que não se trata de sofrer como assassino, como ladrão, como malfeitor, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Olha só por que Pedro menciona isso. Porque, irmãos, nós somos muito fofoqueiros, né?
mexeriqueiros. Nós gostamos de nos intrometer em negócios dos outros. Não diz respeito a você. Por que você gosta de entrar nos assuntos dos outros, né? Desde que cada um trata com seus assuntos, né? Deus, então, do que você ficar comentando como fofocas, você viu aquele irmão ali e tal, né? Eu passei na frente da casa dele e estava com isso, aquilo, tal. Aí aquela irmã, então, aquela irmã encontrei no shopping, ela estava isso, aquilo. Mas para quê? Não se intrometa nos assuntos alheios, certo? Vamos cuidar de si mesmo, né? Cuidar de você. O que você tem que cuidar? Imersão na palavra, inculcar a palavra, né? Deixar a vida transformar você, tá bom? Se você vier a sofrer porque você for fofoqueiro, irmão, desculpe me falar, é bem feito, né? E sim, sofrer como cristão. Onde está aqui? Versículo 16. Mas se sofrer como cristão, né? Irmãos, a palavra cristãos ou cristãos em grego é cristianos, né? E isso é que naquele tempo denota, né, que é uma terminação que denota o pertencimento, pertence a alguém. Por quê? Porque naquele tempo havia os que eram chamados de caesarianos, que eram de César, imperador César. Então eram os caesarianos que pertenciam a Kaiser, tá? E aí em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez, isso está em Atos 11, versículo 26, dê uma olhada. Atos 11, 26, foi pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, né? É isso, né? 26, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, esse termo cristãos, na época, você sabia que tinha um sentido pejorativo? Como dissesse, ó, eu sou caesariano, esse aí é cristiano, esse aqui, ele segue a Cristo, aquele Cristo. Então, assim, tinha um sentido pejorativo e de desprezo para os adeptos ou seguidores de Cristo. Por isso Pedro fala para não se envergonhar de ser chamado de cristão, porque nós somos seguidores de Cristo e nós pertencemos a Cristo, nós somos de Cristo, tá? Ó Senhor Jesus. E vamos lá, versículo 17 a 19. Porque a ocasião de começar o julgamento pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem, né? Então, irmãos, as epístolas de Paulo as epístolas de Pedro revelam que Deus, por amar o seu povo, a sua igreja, Ele permite que nós passemos por sofrimentos e até perseguições. Para quê? Para Deus executar o seu governo, o seu julgamento governamental sobre o seu próprio povo, tá? Sabe, para que nós sejamos disciplinados, purificados, né, e ganhamos a salvação completa, por meio de provações, como se refina o ouro, até alcançarmos a salvação da alma, que eu já li no capítulo 1, versículo 9. Por isso, irmãos, Deus precisa nos julgar primeiro. Se Ele não julga a sua igreja, que base Ele tem para julgar o mundo?
Vocês perceberam? Ele precisa nos julgar primeiro. Quando ele julgar o mundo, a igreja já está toda julgada. Irmãos, eu prefiro que o Senhor julgue hoje. Porque chegando naquele dia, eu não sei qual será o veredito. Então não é melhor hoje ele me mostrar, opa, estou no caminho errado, ou estou no caminho certo, não é melhor? Você não prefere? Eu prefiro ser julgado hoje a esperar naquele dia aguardar o resultado, né? E o resultado pode ser de reprovação. E eu quero que ele me aprove, né? Se for para reprovar hoje, né? Para eu poder buscar aprovação, certo? Então, ó Senhor Jesus, então é isso, por isso que o Senhor precisa, né? Então, se ele, olha, como o julgamento dele já é tão difícil para nós, né? Imagina então para os que não obedecem ao Evangelho. Por isso, irmão, não pense que as coisas, né, o mundo pratica a maldade e isso vai ficar impune. Nada vai ficar impune. Deus é um Deus justo, é um juiz, né, que ainda, toda injustiça ainda será cobrada. E muitos que entre nós, né, prejudicaram a igreja, fizeram, né, danificaram muitas famílias e muitos irmãos, né, não pense que isso vai ficar impune, não. Tudo será julgado, porque Deus é um juiz reto, Ele sabe o que fazer, tá? Por isso, irmãos, e o julgamento visa também fazer-nos mais obedientes a Ele, obedientes à palavra, não é isso? Por exemplo, Hebreus, acho que é Hebreus 4, né? Dá uma olhada. Acho que é Hebreus 4. Irmãos, Hebreus 5, perdão. Hebreus 5, versículo 7, ele fala assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O versículo 8 que eu quero mostrar para vocês: embora sendo filho de Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se Jesus, né, ele era Deus que se encarnou, e como homem, ele precisou aprender a obediência através de sofrimentos. Irmão, imagina nós. Então, os sofrimentos que o Senhor permite que nós passemos é para nos tornar mais obedientes. É ou não é? Obedecer à fé, obedecer à palavra, obedecer a Deus, obedecer à verdade. Irmãos, cada vez mais, não mais agir pelo nosso homem natural, mas agir pela palavra de Deus, mais obedientes a Deus. É isso que Deus está fazendo. O que é obedecer, irmãos? Deus está encabeçando Cristo sobre nós. Essa é a vontade eterna de Deus. Ele quer que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Mas para que isso aconteça, primeiro Cristo tem que ser o cabeça sobre a igreja, sobre mim e sobre você. Cristo precisa ser realmente aquele que governa a nossa vida. Então, por isso que o sofrimento nos ajuda a obedecer, a obediência. E também, né, em 2 Coríntios 10, para que Deus está conseguindo a nossa obediência, é para quê? Para ter base para punir a desobediência, tá? Vamos lá, capítulo 10, versículo 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, quando ele fala das armas da nossa milícia, ele se refere às palavras. Irmão, a palavra de Deus é a melhor arma. A palavra de Deus nos leva o nosso pensamento à obediência de Cristo.
derruba toda a fortaleza da nossa lógica, nossa justificativa, nossos argumentos, né? A palavra nos leva pensamento cativo à obediência de Cristo. Aí o versículo 6, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então a nossa obediência, a nossa submissão a Cristo é para Deus ter base, Ele poder julgar e punir toda a desobediência. Portanto, irmão, não estranhe o fogo ardente que surge na sua vida. Deus está fazendo de você cada vez mais obediente a Ele, encabeçado em Cristo, tá bom? Ó Senhor Jesus. E também, né, ó Senhor Jesus, vamos lá. Aí vamos continuar, né? Eu preciso seguir, porque senão não vai dar tempo de terminar. 1 Pedro, capítulo 5, vamos terminar os 5 todo, tá? Capítulo 5, versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Eu vou parar por enquanto por aqui. Irmãos, Pedro fala, ele roga aos presbíteros, porque ele também, né, deve ser, está na função de um presbítero, também de apacentar, né, o rebanho de Deus. E, irmãos, quem são presbíteros? Presbíteros são pessoas, né, que, quando Paulo passou de cidade em cidade, levantando igrejas, levantando grupos que crerem no Senhor Jesus, né, e na sua volta, na região da Galácia, na sua volta, ele estabelecia presbíteros em cada cidade. Então, em cada cidade tem uma só igreja, e em cada cidade tem um só presbitério. E os presbíteros são levantados, são designados pelo Espírito, mas através dos apóstolos. Então, o apóstolo é que designa, é que estabelece presbíteros. E esses presbíteros, se você podemos ver aqui, Atos, vou usar alguns versículos aqui para vocês. Atos capítulo 14, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a escolha de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Quer dizer, o apóstolo Paulo estabelecia presbíteros em cada cidade. Então, os presbíteros são levantados para quê? Para que em cada cidade, quem são os presbíteros? Presbítero são os mais maduros. Então, tem lugar que o presbítero também é traduzido por anciãos. Presbíteros e ancião, quer dizer, são pessoas relativamente mais maduras entre os que creram no Senhor Jesus em cada igreja, em cada cidade. Para que servem os presbíteros? Servem para pastorear o rebanho de Deus, tá? E os presbíteros, né, são para supervisionar. Está em Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, como que em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. E em Atos capítulo 20, Paulo chama os presbíteros da igreja em Éfeso, em Mileto, para lhes dizer o seguinte, Atos capítulo 20, versículo 17. De Mileto
mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja em Éfeso, tá? E versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, os presbíteros são os bispos, é a mesma categoria de pessoas. Os presbíteros é pela sua maturidade, mas maior dentre os irmãos daquela igreja, que os apóstolos, né, o apóstolo teve a direção do Espírito em estabelecer. Então, esses que são mais maduros entre os irmãos têm uma função. Qual é a função? Função de bispo. O que é bispo? Em grego é episcopos. Episcopos significa supervisor. Então, os presbíteros são supervisores da igreja, são os que pastoreiam a igreja. Então, presbíteros e bispos são a mesma pessoa. No entanto, no século II, eles separaram. Presbíteros é uma categoria, bispos é uma categoria superior. Isso não é bíblico, não é bíblico. Presbítero é a pessoa mais madura e o bispo é a sua função de supervisor, tá bom? É a mesma pessoa. Então, qual é a função? É pastorear o rebanho de Deus. Portanto, irmãos, para quê? Por isso que Paulo falou para eles lá em Atos 20, vocês têm a função de supervisionar, mas eu já vou avisando que vocês vão ter problemas, tá? E vocês vão fazer o quê? Capítulo 20, né? Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho. E você tem que cuidar desse rebanho, né? E portanto vigiai, e que dentre vós mesmos, dentre os presbíteros mesmo, dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Irmãos, até mesmo entre os presbíteros, alguns vão se desviar e vão ficar, né, levantando seguidores após ele. Irmão, olha só como é que é o homem natural, né? Então Paulo já estava advertindo aos presbíteros. Portanto, irmãos, os presbíteros são levantados pelos apóstolos para cuidar de cada igreja, né? Para pastorear o rebanho de cada igreja, mas os presbíteros continuam, irmãos, sendo submissos, obedientes ao apóstolo. Tem gente que fala que os presbíteros, depois de ter sido levantados em cada cidade, os apóstolos não têm mais nada a ver com a igreja daquela cidade. Não é verdade. Você lê todo o livro de Atos dos Apóstolos, Paulo continua, né, liderando as igrejas através da palavra, só que o assunto do dia a dia, ele deixou para os presbíteros cuidarem de cada cidade, certo? E os presbíteros precisam levar os irmãos daquela cidade para seguir de perto a palavra profética, tá? Então, é isso que faz a coisa funcionar, tá bom? Então, irmãos, os líderes, por isso, irmãos, nós devemos ter a visão, ó Senhor Jesus, eu vou economizar um pouco de tempo. Os líderes, irmãos, precisam cuidar bem do rebanho durante o tempo em que passam por provações, né, que visam a salvação preparada e ser revelada no último tempo. E eu sei que vocês, as igrejas do Rio de Janeiro, passaram por provações, né, no ano passado principalmente, e no começo desse ano. Mas, irmãos, graças ao Senhor, entre vocês tem homens fiéis, né, que guardaram bem o rebanho, né, não deixaram, né, a igreja se desviar e são fiéis, tanto é que hoje estão gozando das benesses, né, desse bom trabalho dos irmãos, não sempre levando a igreja a praticar e andar de perto da palavra que o Senhor está falando conosco e praticar essa palavra, irmãos. Aí você vê
a bênção, né? Hoje, com tanta alegria, a gente vê, vocês, as igrejas do Rio, irmãos, foram também uma das que realmente tiveram muito benefício com a introdução dos adolescentes, né? Os adolescentes aqui realmente, né, ajudaram muito a mudar, né, o perfil das igrejas e trouxe muita vida, vitalidade, né? E também, irmão, graças ao Senhor, né, temos muitos intendentes aqui, muitos jovens estão fazendo parte e nós estamos usando isso como ferramenta, irmão, para multiplicação e para consolidação, né? E só que hoje de manhã eu dei uma tarefa para os irmãos aqui do Rio, né? Ainda, irmãos, por causa do passado, né? Hoje a situação espiritual das igrejas está muito boa, graças a Deus, mas, irmão, nós estamos um pouco ainda rarefeitos, né? Rarefeitos em quê? Ainda são poucas cidades que têm igreja, e mesmo, por exemplo, a igreja no Rio de Janeiro, nós ainda não alcançamos os bairros principais, precisamos alcançar vários bairros aqui, né? Precisam ter testemunho, quer dizer, dar possibilidade para os moradores daquela região poder viver a vida da igreja, né? Por exemplo, na vinda do aeroporto para Recreio, nós passamos por Copacabana, passamos por Leblon, não é isso? E passamos aqui, chegando aqui, passamos por Barra da Tijuca, passamos por Recreio. Irmãos, todos esses lugares que nós passamos, verificamos, ainda não tem lugar, né? Não tem esses lugares para os moradores da região poder reunir, viver a vida da igreja. Então vocês agora, embora vocês desejam bem, mas eu não deixo vocês viverem confortavelmente, não, né? Vocês têm um grande trabalho pela frente. Vocês precisam alcançar todos esses bairros, né, para que, né, dá oportunidade para os moradores desses bairros a terem lugar para viver a vida da igreja, levantar mais adolescentes, mais jovens, mais intendentes, não é isso? Tá bom? Vocês aceitam essa tarefa? Vamos encher o Rio de Janeiro, né, de lugares para as pessoas viverem a vida da igreja, tá bom? Então nós devemos, irmãos, os presbíteros não devem, né, pastorear por constrangimento. Fazer porque sou obrigado a fazer, né? Irmãos, aí não adianta nada se você servir por obrigação. Irmão, Deus não quer que ninguém sirva por obrigação, que sirva por amor, sirva pela visão, né? Amor às pessoas. Então não é empurrado, né? Alguém manda você fazer, não, você faz voluntariamente, né? Por isso que ele diz, né, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, né? Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. O que é sórdida ganância? Eu estou aproveitando, né, para meus ganhos ilícitos, o meu ganho vergonhoso, ou avidez pelo lucro ilegítimo. Irmãos, eu não posso aproveitar nenhuma posição na igreja, nenhum status na igreja, né, para benefício próprio, para lucro próprio. Não, nós estamos aqui, irmão, para servir ao Senhor e servir, segundo a palavra do Senhor, o rebanho de Deus, tá bom? Então, e também não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Irmãos, infelizmente, nós trouxemos muito do conceito do mundo, às vezes, para a igreja. Então, o fato de eu ter sido, né, instituído como presbítero de uma igreja, parece que eu tenho um modelo do mundo para seguir. Jesus disse em Mateus 20, vocês se lembram? Jesus disse em Mateus 20, enquanto os discípulos estavam disputando quem ia, né, a mãe de Tiago e João, né, estavam já negociando com Jesus, querendo que os seus dois filhos, um sente à direita, o outro sente à esquerda, quando vier ao reino de Deus, de Jesus. E aí Jesus falou, não, você não está entendendo, porque no reino do céu não é assim que funciona. Como é que funciona o reino dos céus? Hein? Porque no mundo, os governadores governam sobre o povo, né? Os maiorais exercem autoridade
sobre eles. Mas não é assim entre vós. Então, irmão, não é assim. Você não foi instituído, né, presbítero para ser o governador sobre os outros. Você não foi para ficar mandando os outros. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou presbítero, rapaz. Né? Obedece a mim. Irmão, não é assim que funciona na igreja. Por isso Jesus disse, quem quer ser o grande, quem quer ser o maior, que seja o primeiro que sirva aos outros. Por isso, irmãos, os presbíteros aqui não são para bancar autoridade, né? Mas é para servir. Deus nos colocou cada um para servir. Nós temos que ter um espírito de servos, não de governadores. Nós somos servos. De um lado, supervisionamos a igreja, dando direção certa para a igreja. Mas, por outro lado, a minha atitude é de um servo. Irmãos, eu não faço da igreja, né, o meu feudo, o meu reino. A igreja aqui, eu é que mando, é meu feudo. Não, a igreja é de Deus, não é minha, né? Eu tenho que ter um coração correto. Então, a igreja, o rebanho de Deus, todo rebanho, irmão, precisa de modelos. Não sei se vocês percebem que as ovelhas, né, seguem sempre aquelas ovelhas que são modelos, né? Aqueles que seguem o modelo entendem a voz e o sinal do pastor. E nem todas as ovelhas entendem, né? Quando o pastor fala, pronto, aquelas ovelhas líderes sabem o que o pastor quer, então já seguem andando. Aí as outras seguem, não é isso? Porque tem modelo na frente. Por que a liderança da igreja, quando ama a palavra, corre atrás da palavra, a igreja é beneficiada? Porque tem um modelo, tem uma referência, né? A igreja fica saudável, tá? Então vamos ser o modelo, né, do rebanho e não ser os que se assenhoreiam. Irmão, nós não somos senhor de ninguém, né? Só Jesus é o nosso Senhor. E quando chega no versículo 4, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Irmãos, graças ao Senhor, irmãos, nosso serviço aqui, irmão, nada é em vão. O Senhor está de olho. Quem realmente está lutando, dando a sua vida pelo rebanho, irmão, o Senhor está vendo, né? Então, vamos correr bem. 1 Coríntios capítulo 9, vamos dar uma olhada lá, capítulo 9, versículo 24, né? 24, ali diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Né? Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, quem serve bem a igreja, pastoreando, né? Na verdade, irmãos, hoje não precisa de título, todos nós devemos pastorear bem uns aos outros, certo? Claro que na igreja temos, né, quem pastoreia, quem são os presbíteros, mas na verdade todos nós devemos ter essa realidade, né? Até esses meninos de 10, 11, 12 anos estão preocupados em cuidar dos rebanhinhos, né? Do rebanhinho deles. Então imagina nós que somos adultos, né? Vamos cuidar do rebanho, vamos, né? Porque nós vamos receber uma coroa não corruptível, uma coroa imarcessível. O que é uma coroa imarcessível? É a coroa que não desvanece, ela não perde o valor, tá? E por isso, irmão Paulo, já falei isso, Paulo, antes da sua partida, em 2 Timóteo 4, 6 a 8, ele disse, irmão, embora a situação das igrejas era de degradação, os da Ásia abandonaram a ele todo, mas ele estava ciente que ele correu a carreira certa, ele já guardou a fé, ele combateu um bom combate, ele sabe muito bem que a coroa da justiça lhe estava guardada e reservada para ele, né? E não somente ele, mas a todos, essa coroa é dada a todos quantos amam
a sua vinda. Eu creio que, inclusive, nós, se nós amamos a volta do Senhor, como nós realmente amamos, né? Nós estamos aqui lutando pela volta do Senhor, né? Irmãos, tem uma coroa, está nos preparada aí, né? Então, a glória né, a coroa que os líderes fiéis receberão não murchará jamais. Por isso, irmãos, é muito importante, reconfortante, irmãos, saber que o Senhor trilhou primeiramente o caminho do sofrimento, né, a nossa semelhança. Aí isso está em Hebreus 4, né? Eu acho que já li, né? Vamos lá, Hebreus 4. Versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Irmão, nós precisamos ser empáticos, né? Vamos compadecer uns dos outros. Não seja aquele homem severo, né? aquele juiz severo, mas, irmão, sabendo que cada um tem as suas fraquezas, e Deus, né, mandou o seu Filho Jesus Cristo e se tornou homem, né? Então ele é o nosso sumo sacerdote. Não, ele é um sumo sacerdote. Nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, irmão, vamos achegar-nos com confiança. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, né, para socorro em uma ocasião oportuna. Se você é sempre aquele juiz bravo, né, os irmãos não se achegam a você. Mas se você é também esse, né, que se compadece das fraquezas uns dos outros, as pessoas se chegam até você para pedir ajuda. E muito mais o nosso Senhor Jesus nos leva, né, para o trono da graça. Senhor Jesus. Aí, vamos lá, versículos de 5 a 11, que é o encorajamento final. Vamos lá. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos, aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, os jovens serem submissos aos mais velhos, irmãos, é um princípio de Deus, né? Que os jovens aprendam a serem submissos aos mais velhos. E claro que quando a gente fala em submissão, não necessariamente você, né, é obrigado a concordar com tudo, né, com a quem você deve obediência. Isso eu estou falando a mesma coisa, a autoridade que Deus instituiu nesse mundo, né, o governo. Nós temos que estar sob, né, obedecer às nossas leis, às nossas autoridades, mas não necessariamente eu concordo, né, em tudo, mas eu não devo ter atitude de rebelião, atitude, né, como é que fala? De rebeldia, de revolta, né? Mas sempre uma atitude correta, uma postura correta, tá bom? E os mais velhos não devem usar isso para oprimir os mais jovens. Tal, você tem que obedecer porque você é mais novo do que eu, né? Tal. Irmãos, mas temos que aprender a tratar uns aos outros com humildade, né? Essa é a vida da igreja. Porque, irmãos, por que Deus não quer a soberba? Porque a soberba que arruinou esse universo. A soberba entrou no coração de Lúcifer, né, que Deus criou com tanta formosura, tanta sabedoria, ele se tornou até o sinete da perfeição. Isso está em Ezequiel capítulo 28, né? Mas ele um dia, a soberba entrou no seu coração. Ele era tão perfeito, tão bom, né, tão capaz, que ele se achou, né, que Deus precisava dele
para ser um rei adjunto, para cuidar da criação. Mas Deus não escolheu ele, Deus escolheu seu próprio filho para governar, né, sobre as nações. Então ele se tornou adversário de Deus, tal, e então ele foi lançado à terra, e Deus fez dele um espetáculo e advertência perante reis e governantes, né? Por isso, irmão, Deus resiste aos soberbos. Essa palavra resistir é antitassomai, que é uma palavra muito forte, que significa colocar-se contra, né? E também é como alguém que organiza um exército para a batalha. Quando Deus fala, Deus resiste ao soberbo, ele organiza um exército para lutar contra. Por isso, irmão, você nunca viu um rebelde prosperar na história humana. Você nunca viu, certo? Na história da Bíblia, muito menos, você não vê, né? Então, irmãos, todos os soberbos nunca prosperaram na história da humanidade, sempre tiveram um fim triste. Mas Deus dá graça aos humildes, ou seja, o próprio Deus supre a sua carência, porque os humildes são os que reconhecem a sua pequenez diante da grandeza de Deus e a sua pecaminosidade diante da santidade de Deus e da sua insuficiência perante o poder de Deus. Por isso, irmãos, Deus prefere muito mais um espírito aflito, um espírito, né, humilde, do que um soberbo. Deus quer habitar naquele que é do espírito humilde e que ama a sua palavra. Isso está em Isaías 66, 1 e 2. Irmãos, quem tem essa atitude, Filipenses 2, 3, considera os outros superiores a si mesmo. Ontem mesmo no jantar, a gente estava falando sobre isso, né? Graças a Deus, irmãos, hoje o Senhor nos levou a um nível, irmãos, que eu estava falando com os irmãos, vocês ainda não têm noção do poder da unidade da igreja. O raio laser, né, surgiu porque conseguiu-se concentrar todos os raios, né, em unidade, todos numa só direção, todos no mesmo ciclo, na mesma frequência, né? Todos eles são colimados, são coerentes, e isso dá uma força tremenda para raio laser. É diferente desse raio aqui, ó, dessa luz que nós temos aqui para iluminação. Raio laser é capaz de cortar um aço, é capaz de atingir pontos distantes, porque, né, irmãos, quando a igreja se une, se torna essa unidade da igreja, irmãos, vai derrubar a porta dos Hades. Então, só que Satanás, durante esses 20 séculos da história da igreja, um quer puxar tapete do outro, um tem inveja um do outro, competição entre nós, inveja entre nós. Porque ele aparece mais do que eu? Irmãos, isso acabou com a unidade na igreja, não é isso? Porque cada um quer se sentir superior aos outros. Eu sei falar melhor, eu sou mais capaz, eu sei fazer isso melhor do que ele. Por que ele? E por que não eu? Não é isso? Irmãos, isso é coisa do mundo, não é na igreja. Na igreja, irmão, a palavra está nos trazendo essa unidade. E essa unidade, irmãos, é uma arma poderosíssima para lutar contra o reino das trevas, tá? Por isso, irmãos, vamos considerar cada um os outros superiores a si. Não, eu sou melhor, falo melhor, eu sou, né, mais capaz. Não, os outros são superiores a mim. Humilhar, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, né? Tal. Senhor Jesus. O caminho da bênção, irmãos, seguiu os passos de Jesus, que não reivindicou ser igual a Deus, pelo contrário. Estou falando de Filipenses 2, tá? Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, na forma do homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus, então, por sua vez, o exaltou sobremaneira, né? E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar, né? E toda boca deve confessar
que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, irmãos, vamos lançar, né, toda a nossa ansiedade. É isso, né? Onde estou? Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmão, não é como nós entendemos. Veio uma ansiedade, eu lanço para ele. Veio outra ansiedade, eu lanço para ele. Não. Aqui, esse lançar, aqui é de uma vez por todas. Você tem uma atitude de não assumir a ansiedade, né? Porque você já lançou a ansiedade toda para ele. Tá? Daqui para frente, né? Eu não quero andar ansioso. Ele é responsável por mim, não é isso? Então, irmãos, aí você vai viver muito mais tranquilo, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, né, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Por isso, irmãos, Paulo também fala, aquele que está em pé, veja que não caia. Quer dizer, vamos vigiar a todo tempo, não vamos, irmão, nos distanciar da palavra. Todos aqueles irmãos que caíram, andaram distantes da palavra. Se você andar bem de perto ao Senhor, bem de perto ao que o Senhor está falando, e praticar a palavra do Senhor, irmãos, você não será vítima do leão. Leão fica ali de longe espreitando, né? Porque nós voltamos da África do Sul agora há pouco. Tivemos a oportunidade de visitar um safari, né? Irmãos, o leão realmente fica ali de longe espreitando. Na hora que nós passamos ali, tinham umas leoas aqui, espreitando umas zebras lá do outro lado, né? Estavam ali só procurando. Irmãos, quando ele vê alguma zebra desatenciosa, uma zebra que está fácil para ser presa, a leoa vai correr atrás e vai pegar essa. Então ele está olhando quem fraquejar. Se você fraquejar, se você, né, der um sinal de que você não está acompanhando, né, o rebanho, irmãos, ele vai pegar você. Por isso, irmão, vamos seguir de perto a palavra, né? E não vamos cair no cilado do diabo. Bom, vamos lá. Então, o versículo: resistir firme na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, os irmãos do mundo todo que estão lutando pelo reino, irmãos, estão sofrendo a mesma coisa que nós. Por isso, irmãos, isso nos dá um certo alento, não é isso? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, tá? Então, irmãos, por um lado, Pedro nos mostra que temos um adversário, como leão que ruge, que procura nos devorar, mas por outro lado ele nos encoraja que temos do nosso lado o Deus de toda graça, que é capaz de nos suprir com toda a abundância da riqueza que está na sua vida. Ele é capaz de nos suprir. Então, irmãos, o mesmo fez Paulo, depois de advertir sobre os lobos vorazes, ele encomenda a igreja ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para nos edificar e dar herança entre os que são santificados. Por isso, irmãos, a palavra é a nossa proteção. Se andar perto da palavra, a palavra tem poder de nos guardar, tá bom? Então, e os sofrimentos são usados por Deus para aperfeiçoar o homem na obediência, para nos firmar, confirmar, fortificar, fundamentar como alicerce sólido. A Deus seja o domínio pelos séculos dos séculos. O governo de Deus será estabelecido na terra, irmão, por nosso intermédio. Conclusão e saudações, versículos 12 até 14, né? Então, Pedro foi testemunha ocular do que viu na companhia do Senhor Jesus. Ele afirma que esta é a genuína graça de Deus, somente nela podemos ficar realmente firmes. A versículo aqui, ó, eleita aqui, ó, onde está? Versículo 13, né? Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita vos saúda. Quem é essa eleita? Eleita pode ser
a esposa de Pedro, né? Ou alguma irmã proeminente de alguma igreja, tá? Então, é alguém, alguma igreja ou alguma irmã, tá? Não vou entrar em maiores detalhes. E Marcos aqui fala, que ele fala que, como igualmente meu filho Marcos. Então, aqui prova que João Marcos, esse Marcos é o João Marcos. Esse João Marcos, que tem a família em Jerusalém, a mãe é Maria, né? João Marcos, que na primeira viagem fugiu do sofrimento, mas finalmente acompanhou Pedro e, ouvindo relatos de Pedro, que ele escreveu o Evangelho de Marcos. E logo depois disso, sabe, essa presença de Marcos aqui prova que Pedro escreveu a sua primeira epístola aqui em Babilônia, está aqui versículo 13, Babilônia, e prova que era pouquinho antes da morte de Paulo. Por que eu digo isso? Porque Marcos estava aqui com Pedro. E Paulo, na sua segunda carta ao Timóteo, manda Timóteo buscar João Marcos. Vocês se lembram, não? Traga também o Marcos, me é útil para o ministério. Vocês se lembram? Então, logo depois dessa escrita, né, Marcos foi para Roma para ajudar Paulo. Então, olha só, esse menino que não aguentou o sofrimento no começo, foi tão útil acompanhando Pedro e também depois foi útil para Paulo, tá? Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, paz a todos vós que vos achais em Cristo. Então, essas são as saudações finais e a graça é desfrutada pelos que acompanham a palavra. Muito bem, eu terminei aqui, né, a primeira epístola de Pedro, né? Espero que vocês tenham entendido, né, a natureza dessa carta e nós possamos receber alguma ajuda dessa carta, tá bom? Amém. Jesus é o Senhor.